Sabe aquela pergunta que muita gente se faz? Por que algumas preces parecem verdadeiros milagres, enquanto outras, mesmo cheias de súplica, de choro, parece que não vão a lugar nenhum? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar nos ensinamentos de Florence Scovel Shinn, de mais de 100 anos atrás, que trazem uma resposta bem surpreendente para isso, e que estava o tempo todo escondida num versículo da Bíblia que todo mundo conhece. Vamos direto ao ponto, né? A frustração de orar, de pedir e não ver resultado, ela é real. Muita gente acaba se sentindo pequena, indigna ou simplesmente que ninguém está ouvindo. A análise que vamos ver hoje vai bem no coração desse problema e propõe uma mudança, uma mudança radical de perspectiva sobre a nossa própria identidade e o nosso poder. E aqui está a ideia central, que vira o jogo. A fonte dessa análise argumenta que essa abordagem comum de pedir, suplicar, implorar, coloca a gente numa posição de mendicância espiritual. Mas a Shinn propôs algo totalmente diferente, que a nossa verdadeira natureza é a de um Criador, com uma capacidade que já nasceu com a gente de moldar a própria realidade. Para a gente entender o poder de um Criador, primeiro a gente precisa saber identificar a mentalidade do que ela chama de mendigo espiritual. É uma postura que, segundo a Shinn, sabota as nossas próprias preces antes mesmo de elas começarem. É bem essa mentalidade. Aquela sensação de que existe uma separação enorme de Deus, de que a gente não é bom o suficiente, sabe? A crença de que é preciso convencer uma força lá no alto a intervir na nossa vida. É uma dinâmica que coloca o indivíduo sempre por baixo, esperando receber umas migalhas, em vez de se sentar à mesa como um herdeiro legítimo. E agora a gente chega no segredo. A grande revelação, o coração de todo esse ensinamento, está lá em Gênesis 1, 26. Um versículo que, olha, muita gente conhece de cor, mas que poucos, segundo a Shinn, entendem na sua profundidade que é, assim, explosiva. O ponto crucial aqui é a linguística. A palavra hebraica original, Selem, não sugere uma simples foto, um desenho. A interpretação da Shinn é que o significado é de um molde exato, uma réplica. A ideia não é que os seres humanos se parecem com o Criador, mas que possuem, na sua essência, a mesmíssima capacidade criativa. E essa comparação aqui deixa tudo muito claro. A gente sai de uma ideia passiva de, eu me pareço fisicamente com Deus, para uma ideia totalmente ativa, de eu tenho uma capacidade idêntica. A grande revelação aqui é a seguinte: se Deus criou o mundo através da palavra, do faça-se a luz, e os seres humanos são feitos à sua imagem exata, então as nossas palavras também carregam esse poder criativo de moldar a realidade. Mas se esse poder é nosso por direito de nascença, por que a maioria das pessoas não acessa isso? A fonte aponta para 3 mitos, ou ladrões de identidade, como ela chama, que são ensinados e que acabam roubando essa consciência de nós. O primeiro ladrão, nossa, esse é pesado. É aquela crença, muitas vezes enraizada lá no fundo, de que a nossa identidade fundamental é a de um pecador, falho, sem valor. Uma ideia que, segundo a Shinn, é uma distorção muito perigosa. A análise aqui é bem direta. Olha só, pecado é algo que se faz, não o que se é. A essência, a identidade de fábrica, digamos assim, é imagem de Deus. Chamar a obra-prima do Criador de lixo é, na verdade, um baita insulto ao artista. E, o mais importante, essa mentalidade impede a gente de sequer procurar pelo poder que nos foi dado. O segundo ladrão de identidade pinta um quadro de Deus como se fosse um rei num castelo lá longe, inacessível, que precisa ser convencido a agir. Isso transforma a oração num ato de mendicância desesperada. A contraproposta é a da imanência. A presença divina não está lá longe, ela está aqui dentro. Sendo assim, a oração muda completamente. De súplica, ela vira ativação. A história de Thomas, que a fonte cita, é um exemplo fortíssimo disso. Ele sofreu por 15 anos com uma doença crônica, implorando por uma cura que nunca vinha. A virada aconteceu quando, já exausto de tanto pedir, ele mudou a abordagem e passou a declarar, a ativar a força de cura que, segundo essa visão, já estava dentro dele. E o resultado foi a sua recuperação. Esse aqui, talvez, seja o mito mais sutil de todos. Aquela ideia de que a pobreza, a doença, a dor, são de alguma forma um plano divino para nos ensinar alguma coisa ou nos purificar. A Shinn contrapõe essa ideia com escrituras que falam de vida em abundância. O sofrimento, nessa ótica, não seria o plano de Deus, mas sim a consequência de se viver em desalinhamento com a nossa natureza criadora.
A história de Ruth é um ótimo exemplo. Ela foi ensinada a vida toda a ver a pobreza como um sinal de santidade, e essa crença a mantinha na escassez. A vida dela só mudou quando ela desafiou essa ideia. Parou de glorificar a falta e começou a decretar prosperidade como seu direito divino, mudando suas palavras e, por consequência, a sua realidade. Ok, depois de desconstruir essas crianças que limitam tanto, a questão que fica é: como é que se ativa esse poder na prática? A fonte apresenta um método bem claro, um passo a passo que a Xinhã ensinava. Essa é a pergunta que leva para a solução, né? Não adianta só saber que o poder existe, é preciso ter um manual de instruções. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Então vamos lá, o método tem 5 passos. Primeiro, reconhecer a identidade. Isso significa declarar todo dia a verdade de ser imagem de Deus, para reprogramar a autopercepção. Segundo, fazer um inventário de palavras. É parar e fazer uma análise honesta das palavras e frases negativas que a gente usa no dia a dia sobre a própria vida. Terceiro, cancelar e criar. Esse é o passo ativo, falar em voz alta, eu cancelo isso, e imediatamente substituir por um novo decreto baseado na verdade que se quer manifestar. Quarto, manter a palavra. É a persistência. Continuar afirmando o novo decreto com fé, sem vacilar, mesmo que a realidade externa ainda não tenha mudado. E por último, o quinto passo, agradecer antes de ver. É praticar a gratidão pelo resultado como se ele já fosse real, sentir aquela emoção da conquista antes mesmo dela aparecer fisicamente. E aqui estão alguns exemplos práticos para a coisa ficar bem clara. Não é só pensamento positivo vago, é um processo ativo de pegar decretos de limitação, que muitas vezes a gente fala sem nem pensar, e trocar por decretos de poder, baseados em promessas bíblicas. É uma troca consciente de palavras. E o que é fascinante é como a ciência moderna parece, de certa forma, ecoar esses ensinamentos de um século atrás. Pense na neuroplasticidade. A ideia de que as palavras que a gente repete podem literalmente religar as vias neurais do cérebro, mudando como a gente percebe a realidade. Ou na física quântica, que explora como a consciência de quem observa pode influenciar o comportamento de partículas, sugerindo uma conexão entre mente e matéria. E por fim, a epigenética, que mostra como fatores externos, tipo crenças e estados emocionais, podem ativar ou desativar a expressão de certos genes. São paralelos modernos para uma sabedoria muito antiga. Mas claro, ter poder exige sabedoria. Por isso, a parte final dessa análise fala sobre os avisos, as responsabilidades que vêm junto com essa capacidade criadora. Não é um cheque em branco para o nosso ego, de forma alguma. E estes são os 5 pontos de equilíbrio. Primeiro, a lei da semeadura e colheita. O que se decreta para os outros, volta. Simples assim. Segundo, não substituir Deus. O poder vem da conexão com a fonte, não de uma independência dela. Terceiro, paciência é a chave. É preciso respeitar o período de gestação entre o decreto e a manifestação. Quarto, as motivações importam. Decretos egoístas não são energizados da mesma forma. E por fim, depender da graça. Este poder é um presente e isso exige humildade, não orgulho. A ideia não é que as pessoas se tornem deuses, mas que vivam plenamente como a imagem de Deus. Essa citação final resume a mensagem toda de um jeito muito poderoso. É um chamado para a gente abandonar de vez a velha identidade de vítima ou de mendigo e assumir a de um criador consciente, de um filho que conhece o seu lugar e o seu poder. E assim, a análise termina com essa pergunta provocadora. Se as palavras e as crenças realmente moldam a realidade, a responsabilidade passa a ser individual. A questão não é mais se existe poder, mas como esse poder será usado, o que será criado a partir de hoje.